Queridos, como eu disse, estamos já caminhando para o final dessa série de mensagens. Quando começamos, olhávamos na perspectiva 7 semanas de uma série de mensagens, o caminho para a expansão. Mas a dimensão do tempo muitas vezes nos assusta, porque hoje é o nosso quinto. Oh glória, é a chuva que está chegando. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, né? Porque esse calor, ela é muito bem-vinda. Obrigado, papai. Obrigado por esse presente dos céus. Então hoje é o quinto domingo de uma série de mensagens, o caminho para a expansão. Nós temos ensinado e temos aprendido através da palavra de Deus que há um propósito expansivo, há um propósito de expansão da parte de Deus para as nossas vidas. Deus tem nos chamado, tem chamado você para viver uma vida de expansão. A vida de mediocridade, a vida de encolhimento, de aperto, não é um propósito divino. Muitas vezes nós nos vemos nessa condição e nessa situação, apertados, encolhidos, oprimidos. O mundo nos oprime, a vida nos oprime. Sentimos que não há espaço de manobra muitas vezes nas nossas vidas, mas se andarmos em alinhamento com Deus, se entendermos dos seus propósitos, conhecermos a revelação da sua palavra, vamos nos aperceber que a vontade dele, que se traduz como boa, perfeita e agradável, é de expandirmos as nossas vidas, em todos os aspectos, obviamente, mas o principal deles, sem o qual todo o demais é irrelevante, porque você pode ter no coração um anseio, um desejo de se expandir financeiramente, ótimo, muito bom, expandir profissionalmente, expandir familiar, relacional, tem uma enormidade de possibilidades da nossa vida ser expandida. Mas se o nosso foco não for a expansão espiritual, se o nosso principal objetivo como filhos e filhas de Deus não for viver a expansão espiritual que Deus tem proposto, disponibilizado para todos nós, o resto é irrelevante, não é o principal de Deus para a nossa vida. E hoje, como foi já antecipadamente demonstrado pelo nosso ministério de teatro, o personagem dessa noite é Esther, é a história desta jovem, e o tema dessa mensagem dessa noite é Esther, o passo do posicionamento. E para você que está aqui comigo pela primeira vez, ou não teve a oportunidade de estar presente em todas as ministrações, nós começamos com Abraão, e foi o passo da entrega, quando Deus requisita, ordena a Abraão: Abraão, entrega teu filho, aquele que você ama, o filho tão desejado, tão amado. Foi uma ministração, foi um ensino poderoso, de que nós devemos entregar ao Senhor, no altar do Senhor, todos os nossos valores, tudo aquilo que nós reputamos e consideramos como algo de valor na nossa vida, deve ser entregue ao Senhor. Depois nós nos encontramos com Moisés, um homem que foi criado, foi salvo de uma perspectiva de morte, foi criado na vida palaciana do Egito, mas aos 40 anos, a sua vida passa por uma reviravolta, e ele vai para o deserto, fugindo de Faraó, e naquele deserto, a sua vida é transformada, no lugar mais inóspito, no lugar mais improvável, de extremos, tanto calor como frio. O deserto é um lugar de extremos, e ali esse homem tem um encontro com Deus, e estabelece com Deus um relacionamento que serve de referência. Nós vimos que Deus declara
que quando ele precisa falar com as nações, ele usa profetas. Ele usa esses profetas falando com eles em sonhos, numa revelação diferente. Mas com Moisés eu falo como quem fala com um amigo. Vimos que o passo do relacionamento é algo que devemos buscar também no exemplo de Moisés. Depois nos encontramos com Ruth, a moabita, que nem da tribo de Israel, nem da nação de Israel era, que se vê enlutada, enviuvada, com a sua cunhada e com a sua sogra, 3 viúvas. E nos encontramos com essas mulheres numa perspectiva ruim. E não sei se você foi se apercebendo ao longo desses domingos, mas são nos momentos em que me parece que é o momento de maior tristeza, dor, angústia ou improbabilidade que Deus tem agido na vida desses personagens, e tem sido assim também nas nossas vidas. Confie. E nos encontramos com Ruth, que a despeito da proposta de Noemi, sua sogra, falou: não, eu não me aparto de você, não seja a morte outra coisa me separar de ti. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Um compromisso que transformou a realidade da vida daquela jovem viúva, a ponto de inseri-la na linhagem de Davi e da linhagem de Cristo Jesus. Olha as coisas que Deus faz diante de cenários caóticos, cenários em que a sociedade olha e fala: olha, é o fim, não há possibilidades. Talvez você tenha chego aqui essa noite com essa perspectiva de uma vida arrebentada, sem muitas possibilidades. Eu quero declarar sobre sua vida a restauração. Eu quero declarar sobre sua vida que Deus ainda não escreveu o final da sua história, e ela pode ser até o dia de hoje uma história não muito alegre e agradável, pode ser até uma tragédia, mas se você confiar em Deus e seguir esses passos conforme estamos sendo ensinados, você permitirá que Deus promova grandes transformações na sua vida. Domingo passado nos encontramos com com Davi, o maior rei que Israel já experimentou, aquele que a palavra declara e identifica como um homem segundo o coração de Deus, mas que precisou se quebrantar. Foi o passo do quebrantamento. Uma autoridade real, um homem que tinha uma história de vitórias, uma história de intimidade com Deus, de conhecer Deus em momentos intensos. Um dia baixou a guarda, um dia deixou de vigiar, um dia se propôs estar no lugar que Deus não havia determinado que ele deveria estar. E nós vimos que quando nós estamos no lugar que Deus não nos chamou para estar, estamos em lugar de perigo. Foi o que vimos domingo passado. Davi se expôs ao perigo, e por conta disso traz sobre si consequências. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, todas as vezes que nos afastamos da vontade de Deus, não porque é prazer do Senhor proporcionar o juízo sobre nós. Deus não tem prazer na sua colheita ruim, Deus não tem prazer no seu dia de tristeza, consequência da sua desobediência. Deus não se alegra com a nossa condição miserável. O propósito de Deus é que todos venham a se salvar. Deus ama você. Eu quero declarar sobre sua vida. Deus tem um amor muito especial sobre sua vida. Talvez você não esteja se apercebendo, talvez você não esteja ao longo dos seus dias tão intensos e difíceis, se apercebendo do amor de Deus que está sendo manifesto
em detalhes sobre sua vida. E nós vimos que Deus amava Davi, mas a despeito do grande amor de Deus sobre Davi, as consequências que ele experimentou foram difíceis, mas foi um homem que se quebrantou diante do seu pecado. O passo do quebrantamento é um passo também muito importante para caminharmos rumo a uma expansão espiritual. E hoje chegamos a um encontro com Esther, essa linda rainha que se apresentou aqui. Estava linda mesmo, né? Estava linda mesmo, né? Que bela. Lucas que fica todo cheio nessa hora, né? Tem uma rainha dentro de casa. Todos temos as nossas rainhas, né? Todos temos. Eu tenho a minha. Há 40 anos ela reina no meu coração. Mas nos encontramos hoje com ela, com Hadassah, com Esther. E a história dela é maravilhosa. Entender o que essa jovem fez num posicionamento ante a um dia, um tempo difícil, a uma perspectiva difícil, tem que ensinar algo a mim e a você. O livro de Esther, capítulo 4, versículo 11 a 16 diz o seguinte: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado: será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você, a família do seu pai serão mortos. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou uma resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se você conhece o contexto da história de Esther, você sabe que essa jovem, ela não nasceu rainha. Essa jovem não nasceu na condição da rainha, esposa do grande rei Xerxes. Não. Pelo contrário, essa jovem, ela era uma órfã. Ela perdeu seus pais. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que estava aqui. Mardoqueu a cria porque ela não tinha pai. Não fosse isso já algo terrível de administrar, ela não vivia no seu povo. Eles eram cativos, eles estavam em tempos de cativeiro. Por que eu estou dizendo isso? Para contextualizar e mostrar para você que sim, experimentamos dias difíceis. Sim, cada um pode ter uma história difícil, uma história trágica. Vivemos hoje em tempos de ausência de paternidade extrema. Não dá para colocar na conta dos pais de Esther, porque eles morreram. Mas nós vivemos hoje dias em que há uma fragilidade de paternidade em ambientes familiares compostos. Você olha para o lar, para o núcleo familiar, você encontra o marido, você encontra a esposa, você encontra os filhos, mas nesse núcleo familiar há ausência de afetividade. Marido que não se relaciona afetivamente com a esposa, esposa que não se relaciona afetivamente
com o esposo, pai que não ama e não se manifesta em afetividade, acolhimento e paternidade com filhos. É a realidade dessa sociedade. E essa é a história dessa jovem. E você pode muitas vezes olhar para si mesmo e pensar: olha, a minha condição é muito ruim, a minha história é muito trágica, tudo o que eu tenho vivido, toda a minha constituição emocional, tudo o que aconteceu comigo que me trouxe até aqui, quer saber, inviabiliza qualquer perspectiva do agir de Deus. Muitos podem até equivocadamente pensar: olha, Deus se esqueceu de mim. Esther poderia pensar: olha, eu sou uma esquecida do Senhor, eu sou uma jovem que Deus não se lembra mais, porque perdi meus pais, vivo num povo que não é o meu povo, criada por um parente. E às vezes nós vivemos essas realidades e não entendemos, e não nos apercebemos que Deus está agindo, que Deus não perdeu o controle da sua vida. É fácil identificar o agir de Deus em grandes momentos, em grandes transições. É fácil identificar o agir de Deus em grandes transformações. É maravilhoso. Mas Deus age muitas vezes no silêncio. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossa cabeça ao amanhecer de cada dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é domingo. Durante toda essa semana, Deus esteve abençoando a sua vida, Deus esteve derramando misericórdia, graça e amor sobre sua vida. Você passou dias difíceis, você vivenciou momentos intensos, e pela nossa fragilidade humana, muitas vezes entendemos que essa circunstância determina o que somos. Esses dias difíceis determinam o curso da nossa história. Poderia ser isso que essa jovem estivesse pensando, mas ela vai nos ensinar que o agir de Deus transforma e muda o contexto, o enredo de histórias são mudadas. Você se lembra da história de Ruth? Você leu o livro de Ruth, se foi obediente e esteve lendo o livro de Ruth, você viu que o enredo trágico se transformou num enredo romanceado de um casamento maravilhoso, de uma restauração, um lar restaurado, família restaurada, bênçãos derramadas em abundância. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Se você quiser viver tudo o que Deus tem para a sua vida, você vai precisar se posicionar. Esther experimentou para si e para a nação de Israel uma restauração, porque esta jovem soube se posicionar. A nossa grande dificuldade é que nós queremos acessar as bênçãos do Senhor, nós queremos acessar o favor do Senhor, mas não queremos nos posicionar. Nós vivemos hoje uma sociedade em que não se propõe a pagar o preço. Parece que tudo ficou banalizado e barateado. Parece que não há a disposição de enfrentamento, de luta, de se posicionar para conquistas. E essa jovem, com todo esse preâmbulo histórico tão trágico, soube se posicionar. E o passo do posicionamento levou a uma restauração e um livramento. É o que você busca? O que você busca diante do Senhor? O que está hoje sendo
necessário, urgente, indispensável de uma intervenção na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida familiar particular, em todos os aspectos da sua vida. Qual é a urgência? Sabe, porque o contexto da história de Esther, que foi aqui teatralizado de uma forma tão sintética, mas é uma história bem complexa, não fosse o histórico pessoal de Esther já ser trágico, ter perdido os pais, viver num povo que não era o seu, ela ainda experimentava a realidade de uma sentença de morte. Havia um decreto de morte sobre o povo de Israel. E eu não sei se você sabe, mas há um decreto de morte sobre nossas vidas. Há um inimigo que se levanta furioso, como Amã, um personagem dessa história de Esther, se levanta para tentar matar seus sonhos, para tentar matar seu casamento, para tentar estabelecer um decreto de morte da sua vida, da sua geração. E você não quer isso. Assim como Esther, você quer que o cetro do rei esteja estendido ao seu favor, para te favorecer. Você quer que as mãos do Senhor, com sua graça, misericórdia, livramento, estejam estendidos ao seu favor. Mas o que a gente muitas vezes não quer é se posicionar. Tão somente queremos alívio, refrigério. Por isso que explica muitas vezes essa vida oscilante que muitas vezes levamos, porque quando estamos em condição de aperto intenso, nos posicionamos, nos quebrantamos, voltamos para os caminhos do Senhor, nos alinhamos com Deus. Mas quando experimentamos tempos de refrigério e bonança, quando experimentamos dias menos intensos, rapidamente nos desconectamos. Por quê? Porque não estamos posicionados. Posicionamento, o caminho para a expansão é viver uma vida que agrada a Deus. Sabe, estamos falando de uma jovem que se posicionou. Estamos ouvindo a voz de Esther nos ensinando: olha, se posicione para você experimentar transformações. Mas todas as vezes que você tomar uma posição, você vai despertar uma oposição. Todas as vezes que tomamos uma posição de ser fiel ao Senhor, de obedecer a sua palavra, de andar nos seus caminhos, encontramos uma oposição. Mas é algo que eu e você precisamos entender como indispensável. Deus ama aqueles que são íntegros de coração, que são inteiros para com Ele. Então vamos aprender alguns passos, alguns pontos com Esther. Primeiro, seu propósito de vida não se resume ao seu lugar de origem, mas ao seu destino. Qual era o lugar de origem de Esther? A ausência de paternidade, a orfandade. Esse era o lugar de origem de Esther. Capítulo 2, versículo 7, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Às vezes em cenários caóticos, como eu disse, nós não conseguimos nos aperceber do agir de Deus. Como Esther, nos sentimos sozinhos, pensando que Deus nos abandonou e se esqueceu de nós. Mas Deus
trabalha mesmo sem que possamos perceber. Nem sempre você vai perceber o agir de Deus sobre sua vida. A origem de Esther era prisioneira, órfã. Ela tinha tudo para ser uma vida de fracasso. Todo o enredo dessa jovem apontava para uma vida fracassada, uma vida de derrota. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Deus não nos dá as pessoas que a gente acha que precisa, mas pessoas que Ele sabe que precisamos. Esther não tinha pai e mãe, mas Deus levantou na vida dela um Mardoqueu. Sabe, eu tenho encontrado nesses dias uma recorrência gigantesca de falta de paternidade. Falta de paternidade é algo dos dias atuais que tem machucado muito o coração. Eu tenho encontrado corações feridos pela ausência de paternidade. E talvez seja essa a sua realidade, como era a realidade de Esther. Mas Deus levanta um Mardoqueu para suprir na vida dela uma área que era muito necessária. Mardoqueu se posicionou na vida dela para instruí-la, para educá-la, para suprir essa ausência de paternidade. E esse homem foi determinante na vida dela. Podemos ser órfãos, mas Deus nunca nos desampara. Sempre haverá um Mardoqueu em nossa vida. Então para de reclamar das pessoas que você não tem. Para de se sentir terrivelmente abandonado por pessoas que você perdeu, que você não tem. E dê graças a Deus por essas pessoas que Deus está colocando na sua vida, em substituição, para acomodar situações na sua vida. Eu sei que muitas vezes nós sofremos por sentimentos de ausência, somos magoados, somos traídos, as nossas emoções frágeis que são, muitas vezes são traídas por amizades, por parentescos. É da natureza humana muitas vezes falhar mutuamente, mas eu quero declarar aquilo que é uma verdade absoluta: Deus nunca vai falhar com você. Seu pai e sua mãe podem ter falhado contigo, pessoas próximas a você podem ter falhado ou estar falhando com você, mas Deus nunca vai falhar com você. Esteja apercebido, sensível ao que Deus está querendo fazer nessas áreas em que você está tão sofrido. Se aperceba que Deus quer tocar nessa área. Deus quer colocar um Mardoqueu ao seu lado para te ajudar. Ele pode se transfigurar de várias formas. Pode ser o seu próprio marido, a sua própria esposa, pode ser a sua liderança eclesiástica, seus pastores, seu discipulador, um amigo. Mas esteja atento, porque Deus não esqueceu de você. Esther não ficou presa ao seu passado, como muitas vezes nós ficamos, aprisionados ao nosso passado. De todas as perspectivas trágicas que ela tinha, que poderiam incapacitá-la de ter um futuro brilhante, glorioso, o seu tio viu possibilidades que tão pouco ela havia visto, e ela não ficou presa ao seu passado. Quem fica preso ao passado queima pontes para o futuro. Esther não deu uma de vítima e ficou se lamentando pela sua história triste, por ser exilada ou órfã. Ela permanece em silêncio, e nós precisamos aprender que Deus pode fazer muito através do nosso silêncio. Você conhece o contexto da história de Esther? Nós vimos aqui uma rainha que já chega aqui coroada, mas para a coroa chegar à cabeça desta jovem órfã, exilada,
Muita coisa precisou acontecer, e nós olhando para o cenário do livro de Esther, nós vemos o agir de Deus, e é interessante falar do agir de Deus, como base no livro de Esther, um livro que em momento algum cita o nome de Deus, mas se você ler esse livro, você vai ver Deus estava agindo. O livro não menciona o nome de Deus, mas não precisa, porque mesmo sendo um personagem oculto, Deus estava presente. Sabe por quê? Porque Xerxes, ele faz um banquete e chama os homens, os seus amigos mais importantes, e a sua esposa faz um banquete para as mulheres. A esposa dele se chamava Vasti. Então foi o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, né? Os homens com Xerxes festejando, Vasti com as mulheres, e os homens tinham bebida à vontade e se deram ao desfrute da bebida e se embebedaram, e a coisa foi tomando uma proporção, e Xerxes estava meio borátil, né, como diz o italiano, estava meio alto, e manda chamar a minha esposa lá, porque Vasti era muito bonita. Xerxes tinha bom gosto, e ele manda chamar a sua esposa, porque ele queria apresentá-la, mostrar a sua beleza para os homens, e ela falou: eu não vou me dar a esse desfrute, isso é muito baixo, não vou lá me exibir, manda avisar o rei que eu não vou. Ela se recusou, e o rei, aqui eu estou fazendo uma leitura contemporaneizada aqui, né? Uma leitura segundo uma interpretação da história contextualizada. O rei deve ter pensado: mas que raio de rei sou eu, se nem na minha casa eu mando? E ele vai tomar conselho com os seus homens conselheiros mais próximos, e um deles fala: rei, se o senhor não tomar uma atitude em relação a essa decisão de Vasti, daqui a pouco todas as mulheres do reino vão se rebelar contra os seus maridos, isso vai contaminar a nação, o senhor tem que fazer alguma coisa. E o rei faz, ele tinha poder, ele bane, ele exila Vasti, olha, ela nunca mais chegará à minha presença, ele destitui Vasti da condição de rainha. Mas um trono vago, há uma possibilidade, há uma necessidade, na verdade, de ser ocupado. Então o que se faz? Se promove um concurso de beleza. O rei queria encontrar no reino a jovem mais linda para substituir Vasti. Aí Mardoqueu entra. Mardoqueu vê uma chance, porque ele tinha uma sobrinha linda. A Bíblia fala que ela era muito formosa, ela era graciosa, e Mardoqueu fala: tem uma possibilidade aqui. E ele instrui Esther: olha, se candidate, vá e entre nesse grupo aí, e quem sabe você não será selecionada. Esther obedece. Ela poderia ter justificado: não, minha vida é essa mesmo, tio, eu sou órfã, sou exilada, não vai acontecer nada de novo na minha vida. Quantas vezes nós aceitamos ou decretamos para nós mesmos a falência? Quantas vezes Deus está apontando perspectivas de novas histórias para as nossas vidas, e nós assumimos um posicionamento errado, e declaramos e decretamos sobre nós a falência. Não, eu sou assim mesmo, não vai mudar, não vai mudar a minha vida, é assim, essa é a minha condição, nada vai acontecer. E Esther não fez isso. Ela ouviu a voz de Mardoqueu, sabe? Eu vejo Mardoqueu nesse contexto aqui como a voz do Espírito Santo, que se posiciona, que se levanta numa influência íntima e pessoal para nos conduzir a lugares que a gente não imagina qual o resultado, improbabilidades. Ora, ela era órfã, ela era exilada, e ela poderia achar: mas tem tanta moça mais bonita que eu nessa nação,
Mas o Espírito Santo fala no seu coração de que o lugar que Deus quer levar você, a transformação que Deus quer fazer na sua vida, não diz respeito à forma como você vê, não diz respeito ao seu olhar. Sabe, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são esses pensamentos diferentes. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. O nosso pensamento sobre nós mesmos, muitas vezes, é um pensamento depreciativo, é um pensamento de quem se olha e vê em si indignidade, incapacidade e impossibilidades. Olhamos para dentro de nós mesmos, à luz até do nosso fracasso pessoal, de nossos posicionamentos errados, de nossos pecados, e declaramos e decretamos para nós mesmos: é assim que eu sou mesmo, não vai mudar, é isso mesmo, não vou avançar, eu não vou. O pastor está falando de um caminho de expansão, mas pode servir para qualquer um, para mim não serve, para mim essa vidinha medíocre. E o Espírito Santo, o Mardoqueu do seu coração, o Espírito Santo querendo que você ouça a voz: olha, tem uma oportunidade, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Mardoqueu falou: filha, se inscreve. E se você conhece a história de Esther, você sabe como que foi a consequência dessa história. A humildade e a obediência abrem as portas para você viver seu destino. A humildade e a obediência abrem as portas para você viver o seu destino. Porque chega um dia em que as moças que estavam ali sendo preparadas, elas são levadas para a avaliação. É o grande dia, é o dia em que o rei iria escolher a jovem. E essas moças, elas tinham a oportunidade de vestirem a roupa que quisessem, usarem as joias que quisessem. Elas poderiam colocar mega hair, aqueles cílios que parece um abanador, né? Minha mulher, graças a Deus, não usa isso. Tem umas que eu acho até bonito, mas, né, você sabe o que eu estou falando, né? E você, marido, sabe, porque você paga essa conta, né? Então as mulheres poderiam fazer uso do que quisessem, porque afinal de contas elas iriam se apresentar ao rei. E Mardoqueu já havia dado instrução para Esther, porque esse tópico fala da humildade. A humildade abre portas. E olha o que o texto fala: quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiai, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Então ela não fez uso de muita indumentária, não. Ela foi na humildade e na simplicidade. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Eu fico imaginando a cena: as mais lindas jovens do reino se apresentando ao rei, e lá estava Esther, dentre estas jovens, humilde, não usou de muita subterfúgio, de muita indumentária, ela não pegou joias caras. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real, e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Esther havia mantido o segredo sobre o seu povo e sobre sua origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Você quer viver o seu destino?
Você quer viver um propósito de Deus sobre sua vida? Seja humilde e seja grato. Há uma dificuldade muito grande nas gerações atuais, particularmente nos jovens, de obedecerem comandos. Há uma crise gigantesca de autoridade nas atuais gerações. Jovens que não sabem princípios de autoridade, jovens que não conhecem cadeias de comando, porque dentro de casa não estão aprendendo, e quando tiverem que encarar a realidade da vida vão sofrer muito. Esther teve muito mais facilidade, porque ela já foi para esse momento sabendo obedecer às instruções do seu tio. Quando chega lá, Hegai, que era o responsável pelas jovens, dá instruções para ela, ela fala: estou contigo, vou fazer do jeito que você está fazendo. Humildade, e pela humildade ela conquista a coroa. Chris Valentin diz: a humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. A verdadeira humildade nasce da consciência da grandeza de Deus, cresce em um coração cheio de gratidão e amadurece no temor do seu amor apaixonado por nós. Agora você sabe, eu citei sobre Amã, né? Amã é um cara que do nada, aparentemente no livro de Esther é até intrigante. Como é que o cara do nada ele cria um ranço com Mardoqueu? Ele cria ranço, sabe aquela dificuldade de relacionamento? Ele cria um ranço com Mardoqueu, e porque ele teve um ranço com Mardoqueu, ele tem uma ideia: vou matar todos os judeus. E ele vai para o rei e fala: rei, está aqui, esse dinheiro aqui é para financiar um projeto, que é o projeto de matar todos os judeus do seu reino. Esse povo é um povo estranho, rei. Esse povo é um povo que não se mistura, esse povo é um povo que não se acultura, e olha, esse povo vai dar trabalho, vai dar problema, melhor que tem é matar, e o senhor não precisa nem se preocupar, que eu vou, tudo que for necessário, todos os custos, eu já tirei do meu dinheiro, está aqui, para essa empreitada. Ora, o rei se convenceu de que esse projeto era viável. O rei não sabia que a sua esposa era de uma família judia, e o rei assina o decreto real, e ainda fala para Amã: nem precisa gastar seu dinheiro, o Estado vai financiar esse projeto. Então o contexto da vida dessa jovem, que agora está no palácio, agora eu tenho uma rainha, mas uma rainha que estava com uma sentença de morte sobre si, sobre sua família e sobre a nação que ela pertencia. E entender o que Deus faz nesse contexto é maravilhoso. Por quê? Porque o decreto real não podia ser anulado, o rei não podia revogar o decreto. Então você pode pensar: então não tinha saída, então não tinha o que fazer. A nossa luz, a nossa vista, parece que não. Tem momentos na nossa vida que a gente olha e fala: não tem saída. Eu não sei se você já vivenciou isso. Eu já vivenciei isso dentro do meu relacionamento. Eu já vivenciei essas situações nos aspectos financeiros, de você olhar e falar: não tem saída, porque parece que essa questão da perspectiva da destruição de todos os judeus que estavam ali exilados era irrevogável. Mas os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus para a vida de Esther, que estava manobrando nesses cenários, Deus usa um concurso de beleza para introduzir uma filha de Israel no palácio. O que Mardoqueu fala para ela é algo que tem que falar no meu e no seu coração. Olha,
Você pode achar, Esther, que você está aí no palácio, que você está protegida, porque ninguém sabe que você é da nação de Israel. Não se iluda, porque quando chegar o dia do decreto, a morte vai chegar para todos, inclusive para você. Se você se calar, atenta aqui, o que Mardoqueu fala para Esther: se você se calar, se você se omitir, de algum lugar virá o livramento. Mas quem sabe não foi para esses tempos, para trazer solução para essa situação, que você foi colocada nessa condição. Aí eu quero fazer uma reflexão contigo. Nos lugares que Deus tem levado você, qual o propósito? Senão para que você seja um agente de transformação, de livramento. Se você souber se posicionar como Esther se posicionou, ante todo esse cenário caótico, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na sua vida acadêmica, em todos os lugares que você estiver, em que há um decreto de morte sobre você. Sim, há um decreto de morte. Há um Amã demoníaco que dia a dia, momento a momento, quer destruir você, quer destruir sua família, quer destruir o seu ambiente, quer destruir as suas gerações. E você vai fazer o quê? Você sabe que o diabo quer destruir seu lar? Você sabe que o diabo quer destruir a sua família? Você tem consciência que o diabo quer acabar com a geração futura? Quer destruir as próximas gerações? Você sabia disso? É um decreto de morte, como um decreto que Amã conseguiu convencer o rei a assinar. Esse decreto já está, ele é real, ele já está estabelecido sobre sua vida, sobre minha vida. O diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando oportunidades para cumprir um decreto de morte sobre sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. E aí eu chego a um ponto, que é a pergunta de Mardoqueu: o que você está fazendo no lugar que você foi colocado por Deus? Qual é o seu posicionamento dentro da sua família? Você vai ficar caladinho? Vai ficar omisso? Você vai se esconder, achando que por não se posicionar, o diabo vai dar um refresco? O diabo vai aceitar que você está declarando isenção? Não, isso não vai acontecer. Não dá para, numa batalha espiritual, não dá para declarar neutralidade. Ele continua olhando você, sua família, seus filhos como alvo da destruição. Assim como havia um decreto para destruir a nação, os judeus que estavam ali naquele país, havia a oportunidade de Esther fazer alguma coisa. Deus te dá uma oportunidade de transformar o seu ambiente, sua família, seu lugar de trabalho. Deus te dá uma oportunidade em Cristo Jesus para transformar a sua própria vida e anular, modificar a sentença de morte numa sentença de vida. Qual posicionamento você precisa tomar? Qual posicionamento você vai tomar ante a uma realidade? Sabe? Porque o posicionamento de Esther também me ensina, a determinação dela também nos ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue, porque ela não podia chegar à presença do rei. Ela era rainha, ela podia conversar com o rei e tentar trazer uma nova realidade, podia, só que ninguém, nem a rainha,
podia se apresentar ao rei se não fosse chamado, sob pena de morte. Essa também era uma realidade. Quer dizer, aquilo que já era difícil, trágico, parece que vai acrescentando dificuldades. A vida da gente parece que às vezes se configura dessa forma. A gente espera a facilidade e vem algo que é só de uma dificuldade que se acrescenta, porque ela fala: olha, faz 30 dias que esse cara não me chama, faz 30 dias que eu não sou chamado à presença dele, e se eu for lá e ele não tiver misericórdia, eu vou morrer. Mas amém, alguma coisa precisa ser feita. Eu não sei qual é o seu desafio para resgatar os seus filhos, eu não sei qual é o desafio para resgatar a sua vida relacional, eu não sei qual é o desafio que você tem para resgatar as finanças da sua casa, e parece que dia a dia, dia após dia, se acrescenta um nível de dificuldade, como é a tradução da vida de Esther. Mas eu quero te desafiar, nessa noite, ante a esses desafios, assumir um posicionamento como dessas jovens. Quem se posiciona desfruta de bênçãos, favor e milagres da parte de Deus, porque Esther, ela toma uma decisão. Mardoqueu, avisa todo mundo para jejuar e orar. 3 dias, jejum e oração. Eu, com as minhas servas, vamos estar em jejum e oração. Sabe, porque ela entendeu que o cenário era adverso, o cenário era contrário, mas ela entendeu aquilo que a palavra nos ensina: a nossa luta não é contra as carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as dominações nos lugares celestiais. Ela não lutava contra Amã, ela lutava contra a influência demoníaca da vida daquele homem, e contra batalhas, e ante batalhas espirituais, contra forças espirituais. O seu posicionamento tem que ser espiritual. Você quer vencer, mas não tem comunhão. Nós queremos vencer e avançar e expandir espiritualmente, mas não oramos. Nós queremos expansão de um relacionamento com Deus, mas não buscamos a Deus. Nós queremos, como eu disse, estar lá no pátio para buscar o favor do rei, para que o cetro dele esteja voltado e direcionado para nós, mas não nos preparamos para isso. Sabe, nós nos encontramos sempre que quisermos com o Senhor. A mão do Senhor não está recolhida, contrária ao nosso favor. Pelo contrário, a mão do Senhor está estendida ao nosso favor. Mas nós relegamos a Deus um relacionamento de superficialidade, de sobras das nossas vidas. Porque Esther, ela sabia que ela precisava agradar o rei. O contexto era o seguinte: ele não a chamava há 30 dias. Ela ousadamente, para tentar reverter aquela história do decreto de morte, ela falou: eu vou me encontrar com ele. Se ele não me favorecer, se ele não estender o seu cetro, eu vou morrer. Mas a sentença de morte já está decretada mesmo. Então, morrer por morrer, eu ousadamente vou, confiadamente irei. Mas ela não vai de qualquer jeito. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, ficou em pé no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou no cetro. Para ser atraente aos olhos do rei e ganhar aquele concurso de beleza, ela soube se posicionar. Ela foi com humildade, foi bela porque ela era bela por natureza. E agora, nesse segundo momento em que ela precisa se apresentar ao rei numa atitude extrema, ela não vai de qualquer jeito. Ela não foi
com o cabelo desgrenhado, não foi sem maquiagem, ela se vestiu seus trajes reais, ela precisava atrair a atenção do rei. Olha, eu e você queremos atrair a atenção do Pai, queremos que o cetro do favor de Deus esteja estendido ao nosso favor, mas às vezes estamos nos rebelando contra o Senhor. Às vezes, mesmo Ele nos amando, mesmo um Pai que nos ama numa manifestação ímpar, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, mesmo a manifestação desse amor, muitas vezes nós rejeitamos. Mas quando vivenciamos momentos extremos, a gente ainda lembra que Deus pode nos ajudar. O que a gente não quer é nos posicionar, não queremos trocar as nossas vestes poídas, rotas do pecado, da iniquidade, nos travestir de santidade, para estar na presença do Deus de toda glória. Conseguem fazer uma analogia? Esther, ela falou: olha, eu preciso atrair o favor desse homem, e ela esteve ali com o que ela tinha de melhor, e quando o rei olhou, meu Deus, que mulher linda eu tenho, estende o cetro de ouro, livrando ela de uma sentença de morte. O cetro do favor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, já foi estendido numa cruz a seu favor, para resgatar você de uma sentença de morte. Portanto, se você já tocou no cetro do favor de Deus, numa analogia da história de Esther, porque você já entregou a sua vida a Jesus, você já o tem como seu Salvador, talvez ainda esteja faltando a todos nós, que já abraçamos a fé em Cristo Jesus, tão somente renovar os nossos posicionamentos, restaurar o nosso lugar de intimidade com Deus, ir para aquele átrio do encontro com o rei, mas ir preparado, ir com vestes novas, ir com vestes de santidade. Você vai se encontrar com o rei, porque você busca o seu favor. Você consegue entender a analogia? Você consegue entender que há um propósito? Quem se posiciona desfruta de bênçãos, favor, milagres da parte de Deus. Eu quero recomendar que você leia o final dessa história lá na sua casa, ainda hoje. Quando você chegar, vai lá, pega a sua Bíblia e leia o livro de Esther, e você vai ver o grande livramento, um livramento tão extraordinário, que de uma sentença de morte, que não podia e não foi alterada, o decreto real se manteve, mas pela intervenção silenciosa de Deus, há um livramento. Então, um dia que era para ser de lamento e dor, de morte e destruição, se torna um dia de júbilo, alegria, paz, festividade, um livramento que traz uma gratidão tão grande no coração de Israel, que entra para o calendário das festividades do povo de Israel. Apesar de um homem que se equipara ao projeto do diabo sobre nossas vidas ter se levantado, olha, eu vou destruir essa nação, e o diabo tem decretado e se levantado furioso para destruir sua vida, as nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, nossos ambientes de trabalho. Ele não está satisfeito enquanto não ver você numa condição de morte. Agora, você está disposto a se posicionar?
como Esther fez? Porque você já sabe que essa é a realidade, e talvez você já esteja enfrentando esses dias. O que está nos faltando? Um passo de posicionamento. Olha, eu sei o que Deus quer fazer na minha vida, eu sei porque Ele me chamou, eu sei porque eu estou nesse dia, nesse lugar, porque eu estou aqui hoje, porque eu vim ouvir essa palavra, porque Deus quer transformar uma realidade da sua vida. Deus quer mudar uma circunstância. Deus quer fazer como fez com Esther. Das improbabilidades, a leva para uma vida palaciana, e uma vida em que ela é instrumento do resgate, da salvação de uma nação. Seja você uma Esther na vida da sua família, seja você posicionado em Cristo, aquele que se levanta para a transformação de ambientes aonde você está inserido. Fiquem em pé, porque eu quero caminhar com você agora para um momento de apelo. Pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festas e de alegria, de repartir comida um com os outros e dar presentes aos pobres. Como disse Mardoqueu, ouça a voz do Espírito Santo, que Mardoqueu, no contexto do livro de Esther, representa o Espírito Santo. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe Deus não trouxe você nesse lugar para preparar você, para destravar uma chave, para abrir uma porta, para colocar uma nova cosmovisão espiritual, para que você entenda que há sim como reverter esse decreto de morte, há sim como transformar a sentença de morte decretada sobre sua vida, sobre a vida da sua família, do seu casamento, da sua empresa, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual. A sentença de morte pode ser transformada, revertida pelo poder do nome de Jesus. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a se posicionar em Cristo para experimentar coisas novas, transformações, uma nova história? Há um cântico que diz que há uma nova história Deus tem para mim. Há uma nova história sendo escrita para a sua vida. Se você quer comigo experimentar desse novo dia, num posicionamento diferente, eu te chamo, vem até o altar, eu quero orar por você, rapidamente. Se é o seu desejo, se você tem isso no seu coração, olha, eu entendi, há uma sentença contra mim, há uma sentença de morte contra a minha família, contra o meu lar, contra a minha empresa, mas eu vou me posicionar, porque o passo de hoje é o passo do posicionamento, é o passo de quem viu a sentença, viu as questões, mas disse não, isso não determina o fim da minha história. Esther não disse, olha, é assim mesmo, vamos fazer o quê? Tem coisa na vida que não dá para mudar. Sim, dá para mudar. Em Cristo Jesus tudo é possível. Em Cristo Jesus tudo é possível. Nada é definitivo, a não ser a graça e a misericórdia, a transformação e a restauração. Mas você precisa se posicionar, tá? Esther precisou se posicionar. Esther precisou olhar para aquele cenário, ouvir a voz de Mardoqueu, humildemente obedeceu, teve ousadia. Sim, ela teve muita ousadia. Na vida espiritual você precisa ter ousadia para tomar decisões e assumir posições. Esther teve ousadia. Olha,
Ninguém pode ir à presença do rei sem ele chamar. Eu vou, porque eu confio que ele vai olhar para mim e vai me favorecer. Agora eu estou te chamando para vir à presença do Pai amoroso. Eu não estou te chamando para vir para uma sentença de condenação de um Deus tirano, de um Deus que vai exercer juízo sobre sua vida. O cetro de Xerxes já estava estendido, favorecendo Esther. A mão do Senhor já está estendida ao seu favor, porque Deus ama você, filho. Deus te ama em Cristo Jesus. Deus te ama como ninguém poderá te amar. Não há no universo inteiro a menor possibilidade de se encontrar o amor de Deus, um amor como o amor de Deus, que se manifesta em Cristo Jesus. Então vem para o pátio, vem para o lugar de intimidade, vem para o encontro. O que eu estou apelando para o seu coração é para você vir para o encontro daquele que te ama e quer sim favorecer você, quer sim derramar sobre você bênção, paz, curar suas feridas emocionais. Sabe, você que está aqui comigo, que tem um vazio de paternidade, sabe aquele vazio de alguém que nunca experimentou a palavra amorosa de um pai, aquele que nunca experimentou um abraço caloroso de uma mãe, uma palavra gentil de um pai, de uma mãe, que diz: filho, filha, eu amo você, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é especial. Talvez a sua história seja 100% desprovida dessa experiência, mas eu quero falar para você especial nessa noite. Deus está derramando um bálsamo de cura no seu coração agora. O Espírito Santo está tocando o seu coração e preenchendo esse vazio, revelando um amor que você vai conhecer cada dia mais, se você assim desejar. Mesmo que te faltou o abraço do Pai, os braços do Pai de amor estão te envolvendo agora. O Espírito Santo está agora preenchendo o teu coração com amor, te preenchendo de uma forma muito especial que só você está conseguindo discernir isso. É algo do seu interior. Receba toda a manifestação do amor de Deus sobre sua vida. E eu quero fazer um último apelo. Somos uma igreja profética, uma igreja que crê na manifestação do sobrenatural e declara céus abertos, a existência das coisas espirituais, da realidade celestial nas nossas vidas e na vida da igreja. Eu quero orar por cura. Quantos querem uma oração de cura, seja para você ou para alguém da sua família, alguém que você ama? Rapidamente, agora é oração de cura. Eu quero orar por cura, cura física, cura emocional, depressão. Esse é o momento para aqueles que querem oração de cura. Rapidamente, senão nós já vamos encerrar. Temos pessoas vindo. Se posicionem aqui, por favor. Intercessores, oração de cura, oração declaratória de cura. Mais alguém? Rapidamente, já vamos encerrar. Estamos estourando o tempo. E como todos os aspectos e como tudo num relacionamento daquilo que buscamos em Deus, você precisa acreditar. Se você crê no milagre, eu creio no milagre. Eu junto a sua fé com a minha fé e eu quero declarar cura sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, esses que vieram aqui à frente, Senhor,
manifestando o desejo de receberem um toque de cura no seu físico, cura nas suas mazelas físicas, seja para eles, seja para alguém que eles amam. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder restaurador do nome de Jesus. Pai, cura o físico, cura, Senhor, de uma forma definitiva a vida, o corpo, as emoções. Pai, mas há pessoas aqui comigo que não vieram aqui à frente, mas agora estão recebendo também o toque de cura. O teu Espírito agora está visitando a igreja, está liberando cura. Eu creio na cura emocional, eu creio na restauração das emoções, eu creio corações sendo renovados e restaurados. Eu creio, Senhor, que essa é uma noite de céus abertos, uma noite de libertação. O diabo está perdendo a influência sobre algumas mentes aqui. O diabo está perdendo a influência de alguns corações aqui, porque estão se posicionando, estão declarando: Cristo Jesus estendeu a sua mão ao meu favor e me libertou da minha prisão emocional, e me libertou da minha prisão de dor. Pai, em nome de Jesus, seja essa a realidade. Assim nós declaramos, Senhor, como algo dos céus vindo na vida de todos nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Assim oramos, declaramos e cremos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória seja dada nos céus e na terra.